Agora, voltando à segunda pergunta, né? O que você projetava na infância em relação à sua vida pessoal, profissional? Quais eram os seus sonhos? Nossa, eu queria ser professora. Professora, muitos anos atrás, meu sonho de garotinha era ser professora, né? Eu sou da época do magistério, algumas pessoas nem sabem o que é, né? Mas sim, sou da época do magistério, fiz magistério, né? Dei lá, dei aula, lecionei quase 10 anos, Nossa, né? bastante tempo, né? Bastante tempo, educação infantil, então eu gostava de estar ali com as crianças. Estava bem realizada e satisfeita. Mas por motivo de doença, né? Teve um período que eu tive depressão e acabei Nossa, me afastando da área, né? E aí uhum, você fica perdida. O que que eu vou fazer depois, entendi. né? Aí fiz um curso de administração, um curso de Sebrae sobre a parte de gestão, né? Empreendimentos. E aí veio esse desafio, né? De fazer direito, né? Eu já estava com quase 40, então assim, e agora? Né? Tem vida após? Você vai largar uma profissão para cair de paraquedas em outra. E foi uma experiência difícil, Foi um mas desafio. é uma experiência desafiadora, vamos dizer assim. Mas eu Qual, gostei. qual os maiores desafios que você acha que um estudante de direito enfrenta para ele conseguir seguir, conseguir ser aprovado no curso de direito, como você foi, né? Se tornar uma bacharel em direito? Eu acho que o primeiro é o medo, né, de você achar que você não, você precisa da ordem, né? Eu acho que todo estudante, quando ele chega ali no sexto, sétimo, ele já fica naquela pressão que ele precisa fazer o exame da ordem, ele precisa passar, né? E aí você vai buscar estágio, aí muitos procuram um estágio no fórum, aí ele quer ser advogado, mas vai para o fórum, então ele fica um pouco perdido, né? Então acho que esse medo é achar que não tem vida após quando você é bacharel. Só tem vida quando você tem uma ordem, né? E isso É eu quero, verdade. quero dizer que não existe, Eu concordo né? plenamente. Na verdade, é assim, né? Existe um pensamento recorrente, né? Se tornou até assim recorrente entre todo estudante de direito que quando ele se formar e depois que ele se formar, ele for aprovado no exame de ordem, pegar a sua carteirinha, ele se torna automaticamente hipersuficiente. Até então ele é hipossuficiente, né? E não é verdade isso, né? Não. Eu acho que o meu entendimento, até pelo seu próprio exemplo, né? Você começou ainda estagiário e já rapidamente você já foi assumindo as Já acho que eu responsabilidades, né? fiquei uns 3 meses de estagiária. Realmente foi. Aí eu fui para assistente, Sim, né? claro. Aí fui me aprofundar na gestão do escritório. Então, Aham. assim, o bacharel, ele fixa no quê? Eu preciso terminar os estudos e preciso ter minha ordem. Então, ele não busca conhecer qual área que ele se identifica, né? Então, ele fica tão focado. Nós ficamos, tá numa focado na carteira da ordem, Sim, sim. né? Aquilo chega a ser algo que mexe com a sua mente, né? Às vezes você fica depressivo, ansioso, por quê? Porque você precisa ter aquela ordem. Há uma competição Sim. entre os estudantes, porque aquele que passa na primeira, né? Ele é o melhor. Se você está lá na terceira, quarta, quinta tentativa, pronto, você já é um fracasso. Mas embora eu entenda, né, concordo com você, eu entenda que se ele passou na primeira, mas se ele não teve a oportunidade de ter um preparo, ou não É, teria nem a oportunidade, Daniela, não correu atrás, né? Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje o episódio quando a Daniele veio, né, se interessou-se e veio conversar comigo, mandou um currículo antes, eu postei num grupo de WhatsApp de estudantes que eu pretendia contratar um estagiário ou uma estagiária, né? E tal, eu comentei na época o valor da remuneração diária, né? E se apresentaram poucos, que não é uma remuneração
a melhor de todas, mas era uma remuneração, acho que até na média, superior à maioria dos escritórios de advocacia. Né? Não vamos falar aqui de valores, que não é o caso, mas ela mandou, além de mandar o e-mail, foi a única, eu recebi 4 e-mails, se não me falha a memória, ela foi a única que se interessou em vir falar comigo. Né? Então não adianta você só querer. Querer não é poder, né? É só querer. Você correr atrás do seu sonho, como é o caso do Felipe, né? O Felipe, que foi o meu convidado, dono de imobiliária, né? Eu conheci o Felipe através de um evento quando eu palestrava para o CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Eu sempre fazia um exercício com o livro da minha autoria, Desenvolvendo o Potencial Humano. Eu sempre perguntava, era uma dinâmica, né? Quem quer ganhar este livro? Aí tinha lá umas 40, 50, era a média de pessoas, de corretores de imóveis, levantavam a mão, todos levantavam a mão praticamente, né? Alguns até levantavam para me agradar, né? Mas eu falava assim, não, mas eu quero saber, na prática, quem quer ganhar esse livro? O pessoal levantava a mão. Aí eu chegava e falava, olha, já estou cansado, estou com o livro aqui. Eu sentava assim, eu sentava no chão, agachava assim mesmo, me ajoelhava e falava assim, né? Quem quer ganhar esse livro, pelo amor de Deus? Aí o Felipe estava lá no fundo, ele veio correndo e arrancou o livro da minha mão. Ele falou, mas tem que correr atrás do sonho, tem que pegar o sonho, né? Se a pessoa está te oferecendo uma oportunidade, você ir lá e pega, né? Aí ele entendeu, ele veio, arrancou o livro da minha mão e falou, tá certo? Eu falei, tá certo, né? Tanto que ele trouxe o livro aqui, 18 anos depois, para me mostrar que com o meu autógrafo, falou, trouxe o livro, ele fez, faço questão de falar do livro. Mas, né? Então foi a mesma coisa que você fez. Querer não é poder, a maioria quer, sonha. Né? Então, fazer estágio em fórum, ótimo, mas ele vai aprender questão forense só, né? Tem um jovem que foi meu aluno, ele falou, eu perguntei para ele o que você aprendeu lá, que presta algum serviço, eventualmente, de algumas diligências. Ele falou, não, eu aprendi só a ficar fazendo cálculo, né, de pena, porque ele trabalhou na vara criminal, né, com juiz criminal. Então, quer dizer, é muito pouco para um aprendizado para ele atuar num escritório de advocacia, né? Necessariamente ele vai ter, com aquele conhecimento, só vai servir para trabalhar com advogado e criminalista, ele só vai poder fazer cálculo né, de tempo de pena, quanto tempo falta ainda para o cara cumprir a pena, para ser liberado, ele ou ela, né? Um eventual réu aí condenado. Mas é interessante o que você está falando, porque eu cheguei a estagiar no escritório, né, trabalhista, aí acho que não se identificamos, né? E eu falei assim, não, eu preciso fazer uma tentativa para saber se essa área é para mim. Antes de mandar o currículo, eu estava falando com meu marido, eu falei assim, eu vou a título de conhecimento, não quero nem que alguém me remunere, eu quero aprender. Eu preciso entender o contexto jurídico. Eu preciso entender se isso é para mim. Né? Então, isso que você falou de correr atrás é importante. Antes de ter, a dica que eu dou é, antes de você focar na carteira da ordem, é importante, mas se identifique. Porque às vezes você vai passar todo o processo do exame, que quem já passou sabe que não é fácil, e depois vai ter só a carteira e não vai ser advogado, que é o que acontece. Verdade. Há uma porcentagem muito grande disso, né? Verdade. E aí, quando eu cheguei no escritório, então eu falei, peraí, o ambiente era diferente, né? Então, isso também muda o que você está buscando. Então, antes de você ter a ordem, é essencial você saber em que área que você quer trabalhar. Que nem tem uns, eu já quero ir para o fórum, eu já quero outra área, eu quero concurso. Então, ele não vai perder tempo estudando para a ordem e ele já vai focar naquilo que ele quer. Então, é importante o estudante de direito, bacharel, ele ter um foco para qual área eu vou. Não, eu quero concurso, eu quero bacharel, eu quero escritório, né? E dentro do escritório, qual área eu quero atuar? Eu quero trabalhista, eu quero direito previdenciário. Então, ele precisa, desde a faculdade. E a gente, às vezes, não tem isso. A gente sai que nem, né, a manada. A gente precisa da carteira da ordem. E faz esse estudo. Peraí, eu tenho habilidades, eu tenho aptidão para